Oi, dando continuidade à nossa série Ansiedade. Eu venho trazendo aqui hoje uma palavra que eu espero que faça todo sentido para você. E essa palavra é utopia. Vamos falar sobre questões utópicas, né? Aqui dentro do consultório, eu atendo pessoas que trazem essa questão da ansiedade muito assim. Ah, então quando eu for magra, eu vou ser feliz. Quando eu for magra, eu não vou ter problemas. Quando eu for magra, então depositando toda a expectativa de felicidade, de alegria, sabe, de uma vida plena quando tiver o peso ideal. É inegável que ter um peso dentro, né, de uma referência, não estar acima do peso, te traz benefícios. Por exemplo, eu quebrei meu pé. E uma das coisas que o médico falou foi o seguinte: ainda bem que você não tem sobrepeso, porque a fratura seria pior, o tempo de recuperação seria mais delicado, tudo seria um pouco mais difícil. Mas depositar toda a tua expectativa de felicidade e alegria num número que você não tem, né? É projetar no futuro algo que você também não sabe se é certo. Tá fazendo sentido? Eu vou fazer uma outra analogia. Tem pessoas que falam o seguinte: quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu for rico, eu não vou ter esse tipo de problema. Eu recebi um paciente aqui como terapia, né? Então eu atendo ele como psicanalista. E ele veio muito bravo. Foi um dia que ele estava assim, muito, muito bravo. E eu falei: o que que aconteceu? Aí ele falou assim: eu tô pé da vida. Eu acabei de gastar mais de R$ 10.000 em tintas. Aí eu pensei, e a referência que eu, né, tenho na minha mente com tinta foi quando eu precisei pintar meu apartamento. E quando eu precisei pintar meu apartamento, o pintor já incluiu a tinta, já incluiu o serviço, incluiu tudo e ficou assim, um pouco mais de 10% do valor que ele estava falando. Eu fiquei quieta e eu falei, nossa, deve ser tintas muito específicas, né? Tintas, sei lá, com propriedades realmente diferenciadas. E ele falou assim: é tinta de. Não é tinta de navegação, é tinta náutica. Por quê? Porque esse paciente tem um barco e precisava pintar todo o casco do barco, porque as cracas são aquelas tipo conchas, né? São mariscos, enfim, coisas do mar que grudam no casco. E se você deixar a craca no casco, vai furar o casco e aí vai entrar água e vai afundar. Então você tem que retirar e você tem que pintar com essa tinta específica para não grudar a craca. E aí, nesse momento, eu verbalizei, certamente só tem esse tipo de problema com tinta náutica quem tem o barco. Então, por que que eu estou trazendo essa história? Porque quando você for rico, você vai ter problema de rico. Os problemas nunca vão acabar. Quanto antes você se acostumar com essa ideia, olha, mais chance você tem, sabe, de uma tranquilidade. E uma tranquilidade que eu falo, não aquela ai, tá tudo certo na minha vida. Não, uma tranquilidade que, apesar dos problemas, eu me mantenho estável. Isso não me abala, isso não me atinge. O que que eu posso fazer? Né, diante destes problemas? Como que eu posso agir diante desses problemas? Porque assim, se as situações externas te deixarem pé da vida ou te tirarem o equilíbrio, o controle não tá com você. Eu passei por uma fase na minha vida que assim, ó, podia vir chumbo grosso, podia vir, e eu tava passando, entendeu? Porque
Eu decidi que naquele momento nada ia me abalar. E olha, vinha notícia ruim, viu? E vinha notícia ruim, notícia atrás, não vinha uma notícia boa. Às vezes é assim, ruim, 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 boa. Ruim, 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 boa. Ruim, ruim. Não, ali não tinha aquele respiro, sabe, de notícia boa. Olha, foi uma transição, um deserto aí. Mas enfim, por que que eu trago isso, né? Até recursos pessoais aqui expondo para você. Porque é blindar internamente. O que eu posso fazer hoje diante disso? Porque se você deixar esta água entrar, vai afundar. Como eu disse ontem, no vídeo de ontem, se a gente deixar esse compartimento aberto, vai naufragar. Esse barco vai entrar água no casco, vai naufragar. Então, assim, essa palavra utopia, deixa eu ler para você o que significa no dicionário. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Olha só. Dicionários de Oxford. Substantivo feminino. Lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Ai, que lindo! Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometida com o bem-estar da coletividade. Então, assim, o significado dessa palavra utopia seria uma vida perfeita. E hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem isso aqui, ó, onde a gente olha a vida dos outros e acha que a vida dos outros é perfeita. Não é. Os outros têm outros problemas. Os outros podem não ter o problema que você tem, mas tem problema que a gente nem imagina. Quando a gente olha para uma pessoa e pensa, nossa, essa vida é melhor do que a minha, a gente está julgando o que a gente não sabe. Tem gente que tem mais dinheiro, realmente. Tem gente que tem mais dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente que tem mais saúde, mas não tem amor. Tem gente que tem amor, mas não tem dinheiro. Enfim, essa equação, entendeu? De, ai, a minha vida é perfeita, quando a minha vida não existe. Se você não consegue viver bem hoje, no meio do caos, você não vai viver lá naquelas condições que você determinou que seriam ideais. Eu te garanto. E não estou falando da posição de uma pessoa pessimista. Eu acredito que eu não seja. Eu realmente acredito que eu não seja uma pessoa pessimista. O que eu estou querendo passar como mensagem é o seguinte: aprenda a viver bem no caos. O que te segura? Qual que é o teu pilar? Né? Aprenda a passar por essas turbulências. Tá tendo tempestade? Vai brincar na chuva, entendeu? Arruma uma forma daquilo não te influenciar. Sabe por quê? Porque o risco disso é te derrubar. E eu vou te falar, viver é desafiador. Viver é desafiador. E a gente começa a fazer essas projeções, né, de uma realidade que só existe na nossa imaginação. E isso não é saudável. O que existe hoje? Qual é a condição que você tem hoje? O que de melhor você pode fazer hoje? É assim que a gente vai combatendo essa ansiedade. É assim que a gente vai aprendendo a conviver com essas turbulências, com esse caos, sabe? E se um dia esse cenário mais favorável chegar, que bom, porque você já vai estar bem e você vai conseguir usufruir de uma forma melhor. Porque o risco de viver nesta utopia é nunca tá bom. Porque quando você atinge um patamar, você já não quer mais aquele patamar, você já quer outro. Quem que fala isso? O professor Clóvis de Barros Filho. Ele fala que a felicidade está entre o desejo de querer e o tédio de conseguir. É mais ou menos isso, mas quando você atinge, já não é mais aquilo, já não tem mais aquela graça,
sabe? O ser humano, ele é naturalmente insatisfeito. Então, quando a gente faz essas projeções, a gente traz essa insatisfação para o momento de agora e para o momento que se conquista, de forma que você fica o tempo todo insatisfeito. Então, por que não encontrar hoje formas de ter uma satisfação? Eu não digo plenitude, porque eu não acredito nisso, né? Essa plenitude, monges budistas, a nossa mente é mais complexa que isso, a nossa vida é mais complexa que isso, as nossas relações interpessoais e intrapessoal é mais complexo que isso. Então, eu digo assim, de um equilíbrio mínimo para você estar bem, para você conseguir respirar no meio desse caos e estar bem, sabe? Então, como forma de contribuição hoje, né, de mensagem em relação à ansiedade, eu trago justamente essa reflexão. Deixe de ter essa visão utópica da vida, porque esse futuro brilhante, ele só está num lugar que você não consegue alcançar. E quando você chegar, corre-se o risco de você já não querer mais. Então, a única chance que a gente tem de viver melhor, com mais qualidade, é conseguir fazer do hoje um dia especial. Eu me lembro, eu me lembro assim de um dia que eu já tinha recebido umas 3 ou 4 notícias bem ruins e, e eu estava numa fase pós-divórcio. Olha, foi muito turbulento, realmente. E eu lembro que eu sentei no chão de casa e eu comecei a dar risada. Falei assim, senhor, ó, que mais? Que mais pode acontecer, né? E eu encontrei graça na desgraça. E eu tô te falando isso porque, assim, não abalou o senso de humor. E naquele dia, eu vou até me emocionar. Naquele dia eu descobri que Deus tem senso de humor. Deus tem senso de humor. Eu comecei a dar risada, falei assim, ó, anota aí, hein? Anota aí que hoje foi um dia que aí eu falei um palavrão. E eu descobri esse senso de humor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu até cheguei a comentar sobre isso, né? Sobre Jó, sobre Abraão. A permissão que Deus deu na vida de Jó, que tinha tudo, que tinha família, que tinha posses, né? Que usufruía de boa saúde. E aí ele perde tudo, fica doente, né? O inimigo consegue tocar a vida de Jó. Você acha que Deus já não sabia do coração de Jó? Deus já sabia. Ele sabe passado, presente e futuro. Deus sabe de absolutamente tudo. Então Deus sabia que Jó ia permanecer fiel. Será que Jó sabia disso? Não sei. Mas uma coisa eu te falo, nós não sabíamos. Eu não sabia que ele ia conseguir. E talvez você também não soubesse. E a gente só soube porque ele atravessou isso. E está nas Escrituras. E por estar na Bíblia, a gente consegue ter acesso a esse tipo de fidelidade. Da mesma forma, Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Ele sabia que seria capaz de entregar. E eu realmente acredito que Abraão acreditava, eu realmente acredito, né, que na visão de Abraão, de alguma forma Deus ia restituir o filho dele ou ia, né, trazer a vida novamente. Mas ele foi na mesma hora que foi pedido. E foi uma promessa de muitos anos, né? Deus falou que ele seria pai de gerações. E aí, quando ele tem o filho, Deus pede o filho e ele vai sem titubear. E eu acho isso de uma beleza, porque é a confiança, sabe? É a fidelidade. E aí, no momento que ele vai entregar o filho, Deus fala: não,
pega ali aquele outro animal e aí realmente existe uma chuva de bênçãos, né? Por que que eu estou contando tudo isso? Porque talvez Abraão tenha sido provado para essa história estar justamente nas Escrituras, para mostrar para a gente pode confiar. E aqui eu trago de novo, né, nesse tema ansiedade, a questão da fé, porque isso segura, isso é um pilar seguro que vai te sustentar onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Eu tive uma reflexão, não foi tão recente, mas eu fiquei pensando, né, do que eu poderia deixar para os meus sobrinhos, porque a gente acaba construindo alguma coisa na nossa vida, e eu falei assim, o meu patrimônio talvez fique com eles, né? Eu ainda não tive filhos, não sei o que que a vida me reserva em relação a isso. Mas fiquei pensando e eu falei, mas será que dinheiro? Na pandemia, eu vi grandes fortunas mudando de mãos em semanas, em semanas. Então, o dinheiro não é garantia. Se a nossa segurança estiver no dinheiro, não está seguro, né? Eu pensei, estudos. Nossa, eu sou uma pessoa que gosto tanto de estudar. Se você olha a minha parede aqui, tem 14 diplomas. E isso porque eu pus alguns, tem outros na gaveta, mas assim, e eu não penso em parar, porque eu gosto de aprender. E eu pensei, mas se uma pessoa tem depressão, ela não tem vontade de sair da cama, para que serve o estudo? O estudo se torna inútil, sabe? Essas certificações e pós-graduações e tal. E aí, a pessoa não consegue levantar da cama. Então, isso também não é seguro. Onde deveria estar nossa segurança? E eu pensei, se eu puder deixar para eles a semente da fé, eles saem de qualquer buraco. Porque quando você tem fé, você sai de qualquer buraco que a vida te colocar. E você não precisa ser Jó nem Abraão. Se você tiver essa semente de fé, e é o que eu quero falar com você, eu tive fé nesses momentos mais desafiadores. E no final das contas, eu acabei nem compartilhando com a minha família, porque até explicar a situação, e tem aquela questão de se preocupar também. Eu não queria preocupar ninguém. No final das contas, era eu e Deus. E posso te falar, foi o suficiente. Foi o suficiente. Então, se você tiver essa semente da fé, você consegue combater o que vier pela frente. É isso que me deixa forte. Não é fácil ser uma pessoa forte. As pessoas olham de fora e acham que você suporta tudo, sabe? Não é simples ser uma pessoa forte, mas eu prefiro ter essa força e eu sei de onde vem a minha força. Eu sei que é uma fonte infinita e que me retroalimenta todos os dias. Eu prefiro ser essa pessoa que atravessa as adversidades, sabe? Versus quem não tem esse recurso. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem de um pilar que pode tirar essa ansiedade do teu coração, que pode tirar essa preocupação da sua mente, é a fé. Confie, confie e aprenda a confiar. Eu acredito também que são níveis, sabe? A gente não. Então eu vou confiar tudo. São níveis de confiança que a gente vai desenvolvendo, mas não deixe de desenvolver, tá? Eu vou ficando por aqui e eu espero você no vídeo de amanhã sobre ansiedade.